ao momento especial que as folhas começam a sair, as folhas verdes começam agora a renovar aquela árvore. É na hora que muitas vezes falta força para o crente, é quando as folhas estão caindo, é quando as tempestades da vida estão nos assombrando, vivenciamos uma dificuldade muito difícil, mas há uma esperança, como Jó diz, há esperança para a árvore que for cortada, porque ela ainda a renovará. É o inverno, é a primavera. A primavera ela começa a desgastar as folhas velhas, as folhas que passaram pelos outros tempos, as outras estações do tempo. E a gente começa a observar que aquelas folhas que foram caídas, a árvore começa agora a produzir as folhas verdes, que chama a atenção de alguém que olha para aquela árvore que parecia que ia morrer, porque a gente vê a pitombeira, que é a pitomba. Se você observarmos aqui no Brasil, esta árvore ela perde todas as folhagens, parece que elas começam a perder, aleluia, as folhas, a sua beleza. E a gente observamos que a pitombeira parece que vai morrer, fica apenas só os galhos. As pessoas que olham e vê aquela pitombeira, só tem os galhos. Mas quando vai passando o tempo, vai passando os momentos, os dias, aqueles galhos começam agora a trazer aqueles ramos verdes, aquelas folhagens, aquela pitombeira que parecia que ia morrer, que ia se acabar, começa agora a renovar as folhas, aleluia, começa agora a trazer a sua beleza natural de uma pitombeira. Quem olhava para ela anterior, via que parecia que ia morrer, que ia se acabar, mas quem olha lá na frente, começa a ver aquela pitombeira com as suas folhagens bonitas. Mas quem viu anterior, não conseguiu perceber que o tempo desgastou, que o tempo fez perder as suas folhagens. Quantas vezes que alguém olha para nós sorrimos, nós se alegramos, mas não olha por onde a gente passou, as histórias que a gente tem marcado nas nossas vidas, aleluia, momentos de experiências que a gente trouxe marcados, perdemos a força, perdemos o ânimo, perdemos muitas vezes o desejo, força de orar. Mas quando passa este tempo, a gente começa a ser renovado, a gente começa agora a receber força, aleluia. Quem olha para a gente dando glória, quem olha para a gente cantando, não vê lá atrás o que a gente passou. Quem olha para alguém dando ação de culto, de ação de graça, agradecendo a Deus, convidando os irmãos para agradecer, para dar seu culto de ação de graça, mas não viram o que passou lá atrás, os momentos que as folhas começaram a cair, os momentos da dificuldade, das noites escuras, das noites mal dormidas. Mas quando alguém vê o irmão ou a irmã dando o seu culto de ação de graça, mas não sabe por onde passaram. Mas vem a outro tempo, que é o tempo do calor.
É o tempo que muitas vezes aquela árvore que passou pela primavera e vem um verão, aonde o sol escaldante, mas aquela árvore que passou por estas tempestades, começa agora a passar pelo o calor, onde o sol escaldante começa a queimar suas folhagens, mas no meio daquelas folhagens, aquela árvore começa a produzir os seus frutos. Aleluia. Passou pela primavera, mas vem o verão, de onde começa agora a passar por estas situações que os frutos, quando alguém passa perto de uma árvore, de uma pitombeira, de uma manga, de um pé de manga, de um pé que tem frutos gustosos, as pessoas desejam a comer, a se deliciar, a provar daquele fruto. Aleluia. São muitas vezes em nossas vidas que a gente começamos a dar fruto na obra de Deus. É quando a gente começa a produzir, aleluia, a obra do Espírito, a obra, aleluia, que todos começam a ver, fulano canta tão bonito, fulano prega tão bonito, fulano canta tão maravilhoso. Veja como aquela pessoa é dedicada na campanha evangelizadora. Veja como aquela pessoa é dedicada na oração. Mas o sol escaldante, a tempestade, o calor é insuportável. Mas a necessidade leva o crente a produzir frutos. Aleluia. A suportar a temperatura. Mas ninguém conhece a história daquele crente, daquele irmão, daquela irmã, que ele esteja a passar por esta dificuldade. Mas observamos que todos admiram porque está no círculo de oração, que está muitas vezes buscando ao Senhor, mas não sabe por onde tem passado. Mas passa o tempo do fruto, passa o tempo que aquela árvore que produziu começa agora a se resguardar. Chega o tempo do outono, onde vem as friagens, o frio, e aquele crente começa a perder força. Há muitas vezes, eu não vou para a igreja hoje, eu não vou para o ciclo de orações, eu não vou me consagrar, eu não vou cantar, porque o frio, aleluia, tem congelado as circunstâncias da vida, a opressão que vem na vida de cada um de nós, porque muitos que admiram você são aqueles que vão lhe perseguir, são aqueles que muitas vezes vão colocar obstáculo na sua vida para você parar. É o momento que vem ao gelo, é o momento que vem ao outono, ao momento que se prepara para a geada. E o crente, ele fica ali naquele momento da geada, parado, escanteado,
desprezado. Mas é o tempo da geada, é o tempo do frio. Mas vai passando pelo tempo, pelas 4 estações, porque chegará novamente o tempo da primavera, de onde que as tempestades você passou. É por isso que Salomão diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de a gente abraçar, mas há tempo de a gente se afastar. Há tempo de a gente rir, mas há tempo de a gente chorar. Chorar sem querer, chorar sem motivo, mas porque a circunstância da vida nos leva a estas situações. É quando a gente começa a observar a Ana. Quantas vezes Ana foi insultada por Penina, mas a única situação era chorar aos pés do mestre. Ela não tinha motivo de sorrir, ela não tinha motivo de festejar, mas era o momento de ela chorar, chorar, chorar. Mas tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Salomão não escreveu simplesmente porque ele escreveu pelo seu pensamento, pelas suas razões, mas Salomão escreveu porque ele passou as 4 estações da vida. Eu não sei qual é as suas estações, qual é o tempo que Deus tem lhe colocado, se é o tempo da primavera, que as suas folhagens começam a cair. Eu não sei se é o tempo do outono, onde o frio. Eu não sei se é o tempo que vem o calor insuportável. Mas vai chegar o tempo. Passe pelo tempo de Deus, porque o tempo de Deus vai nos trazermos amadurecimento, vai nos trazermos para nós algo importante de lições, para podermos passarmos para outras pessoas. A primavera, o outono, o verão e o inverno. Passe pelos tempos de Deus, mas eu te garanto algo: você não vai morrer no tempo de Deus, na primavera de Deus. Deus cuidará, ainda que chega a primavera, que é o momento que as folhagens começam a cair. É o momento da fraqueza espiritual. É o momento que falta força, falta graça, falta ânimo. Mas haverá um renovo espiritual na tua vida. Haverá um momento das folhagens começar a produzirmos. Haverá força, haverá graça de Deus para voltar a cantar de novo. Chegará, aleluia, o momento de você produzir frutos, que alguém vai lhe admirar. Mas também chegará momentos que muitos querão jogar pedras
pedras para dificultar o seu caminho, pedras para querer muitas vezes lhe ferir, lhe machucar. Mas passe, Deus estará contigo, ombro a ombro, para lhe dar força, para lhe dar graça, aleluia, para te ajudar quando todos te abandonar, quando todos desistir, quando todos desacreditar de você. Mas lembre que você tem alguém ao seu lado chamado Espírito Santo de Deus, para lhe dar força, para consolar aflições, as angústias, as tristezas. É por isso que o salmista Davi disse no Salmos 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Mas o Salmo 23, versículo 2, ele refrigerará a tua alma, ele levará você para as águas tranquilas. Chegará o momento das águas turbulentas, das águas que estão muitas vezes tão fortes, que parece que o barco vai se afundar, parece que o barco vai ir a pique. Mas Deus vai dizer: o vento, o mar te acalma, porque eu estou no controle, eu estou no barco dela e dele, para direcionar, para guiar nesta tempestade, neste vendaval. Deus está no seu barco. Mas se acalme, tudo tem o seu tempo determinado. Nem todo o tempo estaremos chorando, nem todo o tempo estaremos passando por momentos difíceis de nossas vidas. Mas chegará o momento de a gente poder sorrir, de a gente poder dar nossos cultos de ação de graça, de agradecer a Deus por onde a gente passou, por onde a gente caminhou, as noites escuras, o deserto, momentos que o deserto está escaldante, mas momento que o deserto pela noite está tão frio, que parece que vai congelar. Mas observamos quando o Senhor levou o seu povo para o deserto. De dia estava a mão de Deus estendida, para que o calor escaldante não viesse queimar a sua pele, e ninguém sofresse nenhum dano. Mas quando chegava a noite, que o deserto era tão frio, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer os seus corpos, para não congelar. Deus cuida dos mínimos detalhes. Observamos que o povo de Deus caminhava pelo deserto. Lá não havia padaria, lá não havia açougue, lá não havia fonte de água, mas Deus providenciava água, Deus providenciava carne, Deus providenciava pão. Tudo está no controle de Deus. Não desanimemos, não ficamos desaminados, mas se alegramos, porque tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Salomão não escreveu simplesmente porque queria escrever, mas ele nos trouxe lições para nossas vidas. Eu não sei o tempo que você esteja, mas eu quero dizer: Deus mudará o quadro de tua vida. A vossa família está na mão de Deus.
Tudo tem o tempo determinado por Deus. A gente acha que Deus esqueceu, que Deus desprezou, que Deus não se importa. Mas Ele vai cuidando, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos orientando através do seu Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. É dele que vem o teu refúgio. É dele que vem a tua fortaleza. É Ele que nos dá condições para passarmos, porque a nossa força é pequena, as nossas condições são poucas, mas maior é quem está conosco para nos ajudar, para nos orientar-nos através das tempestades desta vida. Mas que o Senhor abençoe a todos, queridos irmãos. Que o Senhor possa nos ajudarmos a termos esta confiança em Deus. Ainda que você não veja nada, ainda que quando Elias disse ao seu servo Agir: olha, vê se tem uma mão ali. E quando o seu servo Geazi saiu fora da residência, não viu nada, mas Elias começou a orar a Deus e mandou o seu servo de novo, Geazi: vai ver se tem pelo menos uma mão, como a mão do homem. Mas Geazi não viu nada. Mas Elias, pela terceira vez, ele orou a Deus. E quando Geazi viu uma mão pequena, tamanho de uma mão do homem, Elias disse: vai, Geazi, corre, diz a Acabe que Deus vai mandar chuva, se proteja. Para Deus fazer não precisa muita coisa. Para Deus fazer milagre não precisa de nossa ajuda. Para Deus fazer algo não precisa de arrumadinho. Quando a gente viu Abraão, fez aquele arrumadinho com Sarai, mas nós observamos o que foi que deu. Sofreram as consequências por Ismael e sua serva Agar. Porque o tempo pertence a Deus. A hora determinada pertence a Deus. Não adianta fazer arrumadinho como Abraão. Não adianta ajudar Deus. Deus não precisa de vossa ajuda. Se Ele quiser, faz agora. Mas se Ele não quiser, o tempo é de Deus. A hora é de Deus. O momento certo é de Deus. Agir de nossas vidas, das nossas dificuldades, de nossas limitações. Mas louvamos a Deus. Vamos estarmos orando e agradecendo a Deus. Pai, mais uma vez aqui estamos neste momento de Tua Palavra, Senhor. Esse momento que aprendemos cada momento através de Sua Santa Palavra, Deus. Ajuda-nos a servir a Ti com fidelidade, a temer a Ti, Senhor, a obedecer a Tua Palavra, a ser fiel, Senhor, diante das circunstâncias que vivenciamos, de tantas frustrações, de tantas coisas que acontecem, Senhor, para nos tirarmos do Teu propósito, do Teu querer, Senhor, para apenas não obedecer a Tua Palavra e obedecer muitas vezes pessoas com as mesmas características como nós, mas que possamos observarmos e seguirmos a Tua Palavra com fidelidade, Senhor, ser fiel, ser justo, ser conforme a Tua Palavra nos ensina,
Ajuda, Senhor, teu povo, teus filhos, estão agora passando por dificuldade. Eu não sei o tempo, eu não sei, o Senhor, qual é os tempos que estão vivenciando, quais as estações que estão passando, mas te pedimos a tua misericórdia, a tua graça sobre a vida do teu servo e da tua serva, Senhor. Ajuda-nos a dar força, da graça, da ânimo, a passar, Senhor, pelas tempestades que sopra em nossas portas, Senhor, para nos tirarmos de olhar para Ti, de servirmos a Ti, Senhor. Ajuda aqueles que estão passando por momentos familiares, momentos difíceis, momentos que muitas vezes não temos solução, não temos como resolver as dificuldades nas famílias. São dificuldades, Senhor, são tantas dificuldades, Senhor. Quantos que estão muitas vezes presos ao vício, Senhor, presos em circunstâncias diante da situação do alcoolismo, das drogas, da prostituição, meu Deus, de tantas coisas que vêm aprisionar a esta pessoa, Senhor. Veja a tua serva que pede oração, que nos pediu oração para o Senhor libertar, para o Senhor salvar, para o Senhor fazer milagre. Não só ela, mas muitos que pedem, Senhor, que precisa de uma libertação na família, que estão presos, Senhor, através desta dificuldade que estamos viciando esta geração, esta circunstância, Senhor, que o diabo tem colocado, aprisionado ao jovem. Quantas mães chorando, quantas mães aperreadas, quantas mães preocupadas, só de ver muitas vezes as notícias que podem ocorrer, Senhor, que pode acontecer com seus filhos, com seu parente, Senhor, de ver estirado no chão, devido à desobediência, ao preso dos vícios, Senhor. Mas tenha de misericórdia, salva, Senhor, entra nos presídios, entra ali naquelas detenções, para salvar, para libertar, para transformar aquilo que a psicologia não consegue fazer, Senhor. Quantos que muitas vezes é levado para psicólogo, Senhor, para ser muitas vezes libertado dos vícios, das situações caóticas que eles vivem, Senhor. Mas Tu, Senhor, não precisa disso. O Senhor, a Tua palavra, Senhor, que entra nos vossos corações, que age de uma maneira sobrenatural, que transforma, que liberta o homem do pecado, da escravidão, Senhor, da situação caótica, aquilo que muitas vezes a sociedade diz que não tem jeito, não há solução. Quantas pessoas que estão no crime, quantas pessoas que fazem coisas errôneas, coisas que a sociedade, que a Tua palavra condena, Senhor. Mas liberta, dando oportunidade, assim como Tu tem dado a muitos e muitos, através da Tua palavra, Senhor, quando nós começamos a ler. Quantas pessoas que eram escravas, quantas pessoas que viviam a sua vida escravizada, mas Tu libertaste, Tu transformaste, Tu fizeste algo maravilhoso, Senhor. Coisas que muitas vezes as pessoas não achavam que havia jeito, como aquele homem que vivia naquela cidade de Gadareno, Senhor, como aquela mulher que estava preso de andar curvada, Senhor, sem poder ser estirada, aleluia, ver o rosto do seu irmão, mas Tu libertaste, Senhor, Tu lhe desse saúde, Tu transformaste a sua vida. Aquela mulher também que estava escrava pela vidas errôneas, Senhor, a mulher Maria Madalena, Senhor, que vivia em uma escravidão que o diabo tem colocado a muitos em situação deperona, Senhor. Mas Tu és o Deus para libertá-los, para salvá-los, Senhor, para transformar, tanto seja homem, seja mulher, Senhor, dessa escravidão, desse desejo, deste pecado horrível, Senhor, que muitas vezes tem lubriado as pessoas, enganado as pessoas, transformado as pessoas de uma situação tão caótica. Quantas famílias, Senhor, estão passando por isso? Vê seu filho, vê sua filha
nessa transformação que o diabo tem colocado, Senhor, mudado muitas vezes a sua natureza, a sua circunstância, mas Tu és o Deus, Tu criaste, Senhor, para Teu louvor, para a Tua glória. Ajuda, Senhor, estas vidas, transformando, libertando aqueles que vivem também situação caótica, aquelas pessoas que moram na rua, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm um teto para repousar a sua cabeça. Ajuda essas vidas, transformando, libertando. Também, Senhor, aquelas vidas que estão agora, Senhor, em situação difícil, através das drogas, através do alcoolismo, porque não tem o que comer, tem que viver nesta vida, Senhor. Mas transforma, liberta essas vidas, ajuda aquelas pessoas que têm, para ajudar as pessoas que para dar de comer, Senhor. Essas situações que têm acontecido, Deus ajuda, Senhor, aquelas pessoas que fazem caridade, para ajudar, Senhor, ajuda aquelas pessoas que têm condições, as firmas, que possa tocar, Senhor, nos seus corações, e elas possam ajudar essas pessoas que fazem caridade, que têm muitas vezes o pensamento de fazer esta obra. Senhor, ajude, Senhor, supre necessidade, muda essa situação, salvando, libertando. Também, Senhor, a todos os teus servos, tuas servas, que estão aqui escritos neste caderno, Senhor. Tu sabes a necessidade, Tu és o Deus Todo-Poderoso para mudar situações difíceis, Senhor. Aqueles que estão com problema na aposentadoria, que foram cortados, Senhor, mas Tu és o justo juiz, para advogar, para dar o que é certo, Senhor. Estenda Tuas mãos, faça um milagre, Senhor, advoga esta causa. Veja, Senhor, aqueles que não têm condições, que precisam, Senhor, de se manter seu pão, de ter, Senhor, suas condições, porque não há condições de trabalhar, não há condições de ter, Senhor, mas Tu está vendo, Senhor, o que está acontecendo, a situação horrível, Senhor. Tu és o dono de tudo, Senhor. Tu és o dono da presidência. Tu és o dono de tudo que existe aqui na face da terra. Tudo obedece a Tua voz. Tudo está no Teu controle, de Deus. O homem muitas vezes acha que está no controle, que pode fazer da maneira que quer, como quer. Mas Tu és o Deus que faz coisas grandiosas. Não precisa de muita coisa, mas apenas um dedo, Senhor. Tu pode fazer coisas terríveis, coisas que abalam a estrutura do homem, coisas que abalam a terra, Senhor. Quantas coisas aconteceu através desses séculos, Senhor, quantas enfermidades, quantas situações têm acontecido. Há muitos comentários, muitas coisas se falando a respeito, Senhor, dessas situações que estamos a vivenciar, mas tudo está no Teu santo controle de Deus. Não cai nada, não acontece nada sem a Tua ordem, Senhor. Tu permite, porque tudo acontece nas nossas vidas pelas nossas consequências de nossos pecados, Senhor. É por isso que a Tua palavra diz: o que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Aquilo que o homem faz, ele lá na frente vai ser atribuído com o que fez, Senhor. Mas nos ajude a plantarmos o bem, a plantar o que é certo, o que é justo, o que é correto, diante da Tua palavra, como fazemos, Senhor, diante de Tua palavra, Senhor. Como a Tua palavra nos ensina, como Salomão disse: lança Teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo achará. Que possamos sermos assim, Senhor, que possamos obedecer a Tua palavra, lançarmos o pão, porque eu sei que depois de muito tempo a gente vai achar, Senhor, a gratidão, o amor, a contribuição, de podermos ajudar, de poder ser alguém para fazermos a Tua obra, Senhor, com amor, com dedicação, ajudarmos o próximo, orar pelo próximo, Senhor, porque não sabemos o dia da manhã, o que pode acontecer conosco.
Senhor, nós hoje estamos de pé, mas amanhã não pertence a gente. Mas nos ajude a estarmos firmes, a poder estarmos diante da Tua palavra, para estarmos fazendo a Tua obra, o Teu querer, Senhor. Ajuda aqueles que se afastaram, traga de volta. Quantos que se afastaram, que pregava, que cantava, que ia à igreja, Senhor, que gostava de ler a Tua palavra, que gostava de ouvir as pregações, os cânticos, mas devido à fraqueza espiritual, tem caído, Senhor. Quantos que caíram, que perderam o equilíbrio, que perderam a força, quantos que estão caídos, Senhor, mas não sabem como resolver as dificuldades, Senhor. Mas orienta, Senhor, para que essas pessoas possam ser, meu Deus, restaurada espiritualmente, para que não seja apagado, morto diante da Tua igreja, Senhor, mas morto espiritualmente, mas que o Senhor possa dar vida, que o Senhor possa renovar, dar esperança a esta árvore que foi cortada, Senhor, através das consequências, mas que ela possa renovar ao cheiro das águas, Senhor. Que haja renovo nestas vidas que perderam, Senhor, que estão mortos, que perderam a esperança, que não tem mais ânimo, que não tem mais vigor. Quantos que estão na Tua casa, Senhor, que não tem mais força, que não tem mais alegria, que não tem mais condições de Te servir, mas estão na Tua casa apenas aparentemente, estão Te servindo com aparência, mas verdadeiramente estão mortos, Senhor. Mas eu Te peço, dá renovo, Senhor, espiritual outra vez. Faça como o profeta Abacuque orou, Senhor. Aviva a Tua obra novamente. Aviva, Senhor, a Tua obra nos últimos dias, nesses anos, Senhor. Precisamos de um renovo espiritual. Precisamos, Senhor, da Tua graça. Precisamos, Senhor, de um mover do Teu Espírito Santo diante de nossas presenças, Senhor. Tu sabes como estamos a vivenciar, que tempos difíceis, que tempos trabalhosos. Quantos, Senhor, que não se lembra mais, que não entende mais diante da dificuldade que estamos a vivenciar. Mas faz, Senhor, novamente. Faz de novo, Senhor. Aviva de novo como Tu avivaste a Tua obra, Senhor, no tempo dos Teus servos. Oh Deus, quantos que passaram por avivamento ali na Alemanha, em outros países, Senhor, que receberam o avivamento espiritual. Passa na Argentina, passa em cada país, Senhor, trazendo avivamento. Veja ali, Senhor, aquele país que proibiu a Tua palavra. Senhor, Tu és o Deus que está no controle. Não existe porta de ferro que não seja aberta, Senhor. Nada impede a Tua palavra ser penetrada.